Israel no tempo do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o sírio. Amém? Levanta a tua mão direita o mais alto que você puder, feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai Todo-Poderoso, neste momento, Senhor, nós te louvamos e nós te bendizemos por tua santa palavra que acabou de ser lida aqui neste lugar. Ó Pai, que esta palavra possa produzir em nós o resultado, ó Deus, para o qual ela está sendo semeada. Pai, eu te peço que pela ação do teu Santo Espírito, ó Deus, todos os ouvintes sejam alcançados pelo poder que existe na tua palavra. É o que eu te peço, em nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Podemos assentar, meus irmãos, em nome de Jesus. Meus irmãos, o tema da mensagem nesta noite é aproveitando a oportunidade. Irmãos, Jesus Cristo, ele citou o profeta Eliseu e ele citou a cura de Naamã. Por que Jesus falou isso? Porque ele estava querendo ensinar alguma coisa para aquele povo. Nós podemos aprender muita coisa. Segundo Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1. Vamos ver quem era Naamã. E Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este varão homem valoroso, porém leproso. Irmãos, o leproso naquela época, hoje, seria a pessoa que tem a doença chamada hanseníase. Essa doença, ela é uma doença de pele e também da carne, dos nervos. O que acontece? A pessoa, ela começa com uma mancha no corpo, e no local dessa mancha, a pessoa não sente dor. Você pode colocar uma agulha que ela não sente, você pode colocar alguma coisa queimando que ela não sente calor, não sente frio, e essa doença é contagiosa. A lepra, a hanseníase, ela pega nas pessoas. E nos tempos bíblicos, nós tínhamos uma situação terrível, porque essa doença, ela, por não ter cura naquela época e por ser contagiosa, as pessoas que sofriam dessa doença, na maioria das vezes, viviam sozinhas, retiradas ou em um grupo. Até mesmo nos nossos tempos, existia antigamente um lugar que eles chamavam de leprosário, que era o lugar onde essas pessoas ficavam. Então, era obrigado a se manter distância. A pessoa, ela vivia numa situação muito difícil, quem tinha lepra ou hanseníase. Hoje, meus irmãos, essa doença, ela é tratável. A medicina está avançada, existem medicamentos que a pessoa toma e ela consegue ter uma vida normal, mesmo tendo lepra ou hanseníase. Mas neste tempo aqui não havia nenhum tipo de tratamento, e este homem, por ele ser um homem muito importante, ele continuava convivendo no meio da sociedade, continuava como chefe do exército, continuava liderando o exército, mas provavelmente ele vestia roupas que tapavam as manchas. Existem casos em que, os casos mais graves, que a pele começa a cair, a carne começa a aparecer, vai ficando uma situação terrível. Dentro deste contexto, quando você entende que era uma coisa muito difícil e que era algo sem cura, um homem com essa doença, ele já tinha a ideia prévia que ele ia morrer. Essa que era a cabeça dele. Eu vou morrer,
eu não vou sobreviver, eu não vou conseguir estar aqui, eu não vou conseguir estar nesse lugar, eu não vou sobreviver. Essa era a ideia que estava na mente das pessoas. Todos daquele redor tinham a visão, uma hora ou outra, Naamã vai morrer, essa doença vai começar a comer parte dos seus músculos, ele não vai ter mais força, ele vai morrer. Era praticamente uma sentença de morte. Essa era a situação, uma situação extremamente grave. Continuando, e saíram tropas da Síria e da terra de Israel, levaram presa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. E disse esta a sua senhora: tomara que o meu senhor, falando de Naamã, estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e o notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi, e tomou na sua mão 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestes. E levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo em chegado a ti esta carta, saibas que eu te enviei Naamã, meu servo, para que restaures da sua lepra. E sucedeu que, lendo o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar a um homem da sua lepra? Pelo que deveras notai, peço-vos, e vede que busca ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Irmãos, Naamã, ele acreditou no que a menina falou. A esposa dele contou para ele e ele acreditou. Então ele pensou: olha, basta que eu vá até lá e eu vou ser curado. Aí Naamã, ele foi até o rei da Síria, conversou com ele, e o rei da Síria teve a brilhante ideia de fazer uma carta e enviar ao rei de Israel, pedindo que o rei de Israel curasse Naamã. O rei de Israel, quando leu a carta, achou que era uma declaração de guerra, era uma provocação, porque o rei de Israel disse: eu não tenho poder de cura. Mas quando Jesus fala, ele não fala do rei de Israel, ele não fala do rei da Síria, mas ele fala de Eliseu e de Naamã. Então, quando a menina deu testemunho, ela disse: se o meu senhor, se Naamã, estivesse diante do profeta de Deus que está em Samaria. Quem era o profeta de Deus? Eliseu. Não era para ele ir ao rei, não era para ele ir procurar em outros lugares para que o seu problema fosse solucionado. Irmãos, muitas vezes nós ouvimos a palavra de Deus, muitas vezes nós recebemos a instrução, até acreditamos no que estão falando sobre Deus. Só que aí, nós como Naamã, começamos a procurar em outros lugares. Porque Naamã foi procurar na autoridade do rei da Síria. Depois o rei da Síria o enviou ao rei de Israel. Só que esta autoridade, o poder de Deus, ela não está na prefeitura de Vitória, ela não está no Palácio Anchieta do governador, ela não está no Palácio do Planalto do presidente da República, ela está na igreja do Senhor, no meio do povo de Deus. É neste lugar que o Senhor dará a resposta. Só que o que acontece? As pessoas, elas vão procurando em outros lugares, elas vão batendo em várias portas. Jesus, ele não contou os detalhes da história,
mas nós estamos contando. Veja o que aconteceu ao redor de Naamã. Ele confundiu tudo, ele misturou tudo. Agora preste atenção na sua própria vida. Será que você tem misturado as coisas? Irmãos, nós não podemos misturar aquilo que é de Deus com aquilo que é do mundo. Por quê? Porque quando nós temos que buscar uma resposta, quando nós temos que buscar um milagre, como era o caso de Naamã, nós temos que primeiro buscar diante de Deus, nós temos que primeiro buscar em oração, nós temos que primeiro colocar diante do Senhor. Muitas vezes, irmãos, as pessoas chegam na presença de Deus igual Naamã, depois de ter passado por vários lugares. Naamã fez toda uma peregrinação, uma viagem longa, cheio de dores, cheio de pesares, já com a sua carne fraca, com o seu corpo fraco. Ele viajou, ele andou, ele foi por vários lugares que não eram corretos. Se ele não tivesse acreditado na menina, ele nem teria se disposto a ir a Israel. Mas a verdade é que ele acreditou no que a menina falou, mas ele agiu diferente. Esse é o problema, meus irmãos. Jesus, ele deixou bem claro que nós devemos ser ouvintes e praticantes da sua palavra. Bem-aventurados aqueles que ouvem as minhas palavras, disse Jesus, e as colocam em prática. Então a palavra que Deus deu para Naamã, através da sua esposa, através daquela menina, era para que ele comparecesse diante do profeta. Deus lá de cima, ele estava observando tudo. E o próprio Deus, ele começa a agir em favor de Naamã, porque isso serviria de testemunho na boca do Filho unigênito de Deus. Isso está servindo de testemunho hoje, aqui na nossa igreja, para você ver, irmão, que mesmo que nós tenhamos ido em outros lugares, ou batido em outras portas, Deus, ele vai ainda assim ter misericórdia de nós, para que nós hoje estivéssemos na sua presença. Deus teve misericórdia dele, e nós vamos observar aqui, que o profeta de Deus, ele disse, deixe-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Então, ele fez toda essa peregrinação, e veio, pois, Naamã, com os seus cavalos, e com o seu carro, e parou à porta da casa de Eliseu. Finalmente, Naamã chegou no lugar certo. Finalmente, irmãos, nós estamos no lugar certo, para a glória de Deus. Então, Eliseu lhe mandou um mensageiro dizendo, vai, lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará, e ficarás purificado. Não foi, irmãos, o profeta que saiu na porta, abraçou Naamã, Naamã, eu estava te esperando, Deus já tinha me mostrado, Deus já tinha me revelado, Deus já tinha falado comigo, desde quando você estava lá na Síria, que a menina levou a palavra, era porque Deus já tinha uma obra para fazer na sua vida, e ia te restaurar aqui hoje. Não aconteceu nada disso. O problema, irmãos, é que muitas vezes, nós criamos coisas na nossa cabeça. O profeta, ele foi bem seco. Ele mandou um recado, ele mandou o seu servo, ele mandou o seu empregado falar, nem foi ele que foi pessoalmente falar. Olha o que aconteceu. Porém, Naamã muito se indignou, e se foi dizendo, eis que eu dizia comigo, olha a cabeça de Naamã, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar e restaurará o leproso. Veja que Naamã, ele já tinha ido no rei da Síria, que era o lugar errado, ele já tinha ido no rei de Israel, que era o lugar errado, e agora, para completar a situação, ele ainda ficou imaginando como que deveria ser a obra de Deus. Você entende o problema das pessoas, irmãos?
Porque as pessoas, elas sabem que Deus é Deus, elas sabem que Deus tem poder de restaurar, de curar, de salvar, de libertar, de batizar com o Espírito Santo, de manter a pessoa firme. Todo mundo sabe, mas só que na hora da busca, na hora de estar diante de Deus, a pessoa fica pensando que tem que ser do jeito dela. Olha o pensamento de Naamã. Ele vai vir, vai colocar a mão sobre a ferida, vai me abençoar, vai cuidar de mim. Então, irmãos, muitas pessoas, elas estão na igreja, ou elas batem numa porta, ou elas, depois de estar em vários lugares, acabam chegando na igreja de Jesus, e quando ela está na igreja de Jesus, ela pega e fica imaginando: ah, mas o pastor tinha que ter feito isso. Eu não podia ter feito desse jeito. Ah, mas eu não isso não é música para cantar na quarta-feira. Não. Tinha que cantar outra. Não é desse jeito. Mas era para fazer de tal jeito. Mas tinha que ser. Não, sabe o que é? Tem que ser feito. Mas tem que ser daquele jeito. Não é desse jeito. Como é que chega logo mandar uma pessoa que eu nem sei quem é, botar a mão em mim? Eu queria que o pastor me ungisse. Eu queria que o pastor me abraçasse. Eu queria que ele viesse até mim, não que mandasse alguém, mas não, eu não quero receber a unção do diácono, não, eu não quero receber a unção do auxiliar, não, eu quero que seja o pastor, para mim só serve se for ele. Então, irmãos, nós vamos criando na nossa mente, como Naamã, fórmulas e imaginações de como Deus deve agir, e Deus não vai fazer nada do que eu quero, e nada do que você quer, porque senão ele não seria Deus. Ele só vai fazer as coisas segundo a vontade dele. Mas Naamã está indignado. Irmão, você pode ficar indignado com a obra de Deus o quanto você quiser. Você pode não gostar. Olha, se você não gostar, não vai mudar nada por sua causa. Ou você faz a vontade de Deus, ou então vai continuar sofrendo. Olha que palavra dura. Porque aqui, meus irmãos, Jesus deu testemunho de Naamã, mas para ele receber a bênção, irmão, ele teve que se humilhar e entender que o Senhor é o único Deus Todo-Poderoso, e ele só faz as coisas do jeito que ele quer, não vai ser do nosso jeito. Irmão, se você é um cabeça dura, que é assim que a gente fala, se você é teimoso, irmão, teimosa, irmã, nós vamos tentar te ajudar. Não sei se vai dar certo, mas no caso de Naamã, olha a bênção que Naamã teve. Olha, Naamã, ele falou muito, irmão. Não são porventura Abana e Farpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Ele falou mal da água de Israel. Esses dias aí, acontece cada coisa, irmão, é complicado, é luta, acontece tanta coisa no nosso contexto. A pessoa quer vir para a igreja tomar água mineral, irmão, que não tem água mineral não, é água do filtro, não vai ficar reclamando, entendeu, de água. Olha só que situação, irmão, estava reclamando da água. Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se com muita indignação. Irmão, a verdade é que Naamã estava indignado com tudo. Nada para Naamã estava bom. Irmãos, olha a situação. Leproso, doente, precisando de ajuda, e teimoso, e brigão, e brabo, reclamando. Eu disse, nada para ele servia. E aqui, irmãos, vem a parte que eu falei para vocês da ajuda. Então chegaram-se a ele os seus servos, aquelas pessoas que trabalhavam com ele, e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma grande coisa, porventura não farias? Quanto mais dizer-te ele, lava-te e ficarás purificado. Naamã, diminui isso aí, irmão. Para de reclamar, varão. Ô irmão, para com isso. Irmã, chega. Vamos dizer que você já reclamou muito. Tá bom. Você entende? Tá bom, tá tranquilo. Vamos parar agora. Vamos cessar. Não vamos reclamar agora não. Olha o conselho, irmão.
É o conselho que Deus nos dá hoje, através da boca de pessoas que querem o nosso bem. Se o profeta te pedisse uma coisa mais difícil, Naamã, você não faria. Não é possível que você não quer dar 7 mergulhinhos na água, Naamã. É uma coisa pequena, perto de tudo aquilo que poderia ter vindo. Então, o que a gente tem que pensar na presença de Deus? Tudo que Deus me pedir é coisa pequena, é fácil, eu vou conseguir. Porque Deus, Ele não vai me dar uma carga que eu não possa suportar. Deus, Ele não vai me dar um peso que eu não vou aguentar. Então eu já sei que Deus é misericordioso. O que eu estiver passando, eu vou dizer: Senhor, obrigado, porque eu vou fazer, vou dar os 7 mergulhos, que é isso que vai me dar vitória. Quem ajudou Naamã? Os seus servos, os seus amigos, chamaram ele de pai, convenceram ele. Irmãos, o nosso papel de pessoa que gosta dos outros, vamos aconselhar as pessoas a continuar buscando. Vamos aconselhar as pessoas a continuar lendo a Bíblia, a continuar orando. Fecha teus olhos e ora, irmão. Glorifica a Deus, exalte ao Senhor. Continua louvando, continua exaltando. O Senhor te dará a vitória. O Senhor abrirá as portas. O Senhor operará o milagre. O Senhor fará. Esse é o nosso papel como igreja. Esse é o nosso papel como incentivadores. A gente já viajou muito, nós já passamos por tanta coisa na nossa vida. Então, irmãos, vamos ficar na posição que Deus nos colocou, diante do profeta de Deus e bem perto de receber o milagre. Você consegue entender isso, irmão? Você está na porta do profeta, você está perto de receber o milagre. Agora você vai parar? Agora você vai voltar? Você vai reclamar? Não! Persevera, permanece, vai em frente. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes. Era o que ele não queria. E ele obedeceu, ele falou: é melhor mesmo. Eu estou convencido, irmão, que é melhor obedecer. Eu já estou convencido. Mas se você ainda não tiver, eu vou deixar você sofrendo aí, irmão, até o dia que você falar assim: pastor, é melhor obedecer. Então, se você quer receber de Deus, obedeça aquilo que é a palavra de Deus para a sua vida. Esta é a palavra de Deus para a sua vida. Conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de um menino e ficou purificado. Ele foi um testemunho, até os dias de hoje ele é um testemunho vivo, porque Jesus falou dele. Naamã foi purificado da lepra. Naamã foi purificado da lepra. Então, irmão, quando você alcança de Deus a resposta, você vira um testemunho vivo do poder de Deus. Você vira uma pessoa que as pessoas olham para você e falam: olha, realmente está aqui, a prova que Deus é Deus. Esta é a prova. Então voltou ao homem de Deus, ele e toda a sua comitiva, e veio e pôs-se diante dele e disse: eis que tenho conhecido que em toda a terra não há Deus senão em Israel. Agora, pois, te peço que tomes uma bênção do teu servo. Porém ele disse: vive o Senhor, em cuja presença estou, que não a tomarei. E estou com ele para que a tomasse. Mas ele recusou e disse: Naamã, seja assim. Contudo, desce a este teu servo uma carga de terra de um jugo de mulas, porque nunca mais oferecerá este teu servo holocausto, nem sacrifício a outros deuses, senão ao Senhor. Nisso perdoe o Senhor o teu servo, quando o meu Senhor entra na casa de Rimom para lhe adorar, e ele se encosta na minha mão, e eu também me tenha de encurvar na casa de Rimom. Quando assim me encurvar na casa de Rimom, nisso perdoe o Senhor a teu servo. E ele lhe disse: vai em paz. E foi-se dele a uma distância e foi embora. Naamã curado, restaurado, testemunho vivo do poder de Deus. Ele reconheceu que há um só Deus e Pai, um único verdadeiro Deus, através desta ministração que ele
mesmo contrariado, entendeu que era melhor obedecer. Irmão, você pode estar indignado com alguma coisa. Irmã, você pode até estar indignada com alguma coisa. Você pode até dizer, eu não aceito isso, eu não aceito aquilo. Mas enquanto a sua indignação durar, o problema também durará. Enquanto você não entender que é se humilhando debaixo da potente mão de Deus, e que a bênção ela vem de Deus para a sua vida, ela não vem do homem, ela vem de Deus. Tanto é que o Senhor Jesus deu testemunho de Naamã. Ele falou, Naamã foi curado. Ficou pelos séculos o testemunho de Naamã. Assim será nas nossas vidas. As pessoas vão lembrar da obra de Deus em nós. Mas como, irmão? Como obedientes, como pessoas que dão ouvidos à voz do Senhor e dizem, Senhor, eu vou fazer segundo a tua palavra, segundo o teu evangelho, segundo a tua instrução, segundo a tua direção. Hoje é um dia propício, porque você está no lugar certo, na hora certa, no momento certo. E se você crê, você vai mergulhar como uma pessoa humilde. Quando você dobrar o seu joelho, quando você fizer a sua oração daqui a alguns minutos, você vai dizer, Senhor, eu quero descer. Mas quando eu subir, eu quero subir curado. Eu quero subir purificado. Eu quero subir na tua presença. Eu quero poder ser este testemunho como Naamã foi, na boca do Senhor Jesus. Eu quero, irmão, que Jesus fale de mim. Eu quero que Jesus fale de você. Eu quero que Jesus tenha o seu nome nos seus lábios e diga, está aqui, olha, o testemunho assim, Naamã foi curado. Que o Senhor possa dizer o seu nome e dizer, ele foi curado, ela foi curada, ele foi purificado, ela foi purificada, ele foi restaurado, ela foi restaurada, porque você está diante de Deus. Você ouviu, você entendeu e você se movimentou para estar diante de Deus. Você andou, você se mexeu. Agora o que falta? Eu vou dizer o que falta. Falei a mensagem inteira, vou falar para concluir. Falta você deixar a indignação de lado. Você deixar de achar que Deus só pode operar de uma maneira, através da imposição de mãos ou através de um abraço ou de um toque. Deus, ele pode operar de qualquer jeito. Como que Deus operou na vida de Naamã? Através de 7 mergulhos. Foi o que Deus mandou. Mergulha 7 vezes. Naamã queria a cura pela imposição de mãos. Não foi pela imposição de mãos. Foi pelos 7 mergulhos. Você compreende, irmão, que isso mostra que cada um de nós vai ter individualmente um propósito e um trabalhar de Deus na sua vida. A forma que Deus trabalha na minha vida não é a mesma que Ele trabalha na sua. A forma que Ele trabalhou na vida de Naamã não é a mesma que Ele trabalha na minha, não é a mesma que Ele trabalha na sua. Você compreende isso? A forma que Deus trabalhou na vida de Eliseu, mandando um recado do lado de fora. Mas depois, quando Naamã voltou, ele saiu e falou com ele, e falou, viu? Era só isso, era uma coisinha pequena, o seu orgulho que tinha que ser quebrado. Então, irmão, uma coisa que é para todos: não podemos ser orgulhosos na presença de Deus, não podemos ser soberbos, não podemos ditar como a obra de Deus será feita. Nós só temos que dizer, Senhor, eis-me aqui. É quanto? 7, vou descer. É quanto? É o que? Eu vou fazer. Porque quando eu me disponho a fazer o que Deus está mandando, eu vou ser um testemunho na boca do Cristo. O Cristo falará de nós, dizendo, está aqui, olha, o resultado. Por favor, coloque as 2 mãos na altura do seu coração. Feche os seus olhos e oremos a Deus. Pai,